Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente desses que eu faço aqui, falando sobre os meus estágios, sobre as minhas vivências. Eu sempre tento trazer o lado positivo, o lado interessante, o lado bacana da enfermagem, o lado feliz também. Mas claro que existem aqueles pontos negativos, aquelas coisas que a gente prefere não acreditar que existe, naqueles pontos que são difíceis de comentar. E durante esse meu trabalho aqui no YouTube, né, desde quando eu comecei a falar sobre enfermagem, eu recebo alguns comentários sobre como lidar com a morte, como lidar com o apego ao paciente, como lidar com a perda de pacientes. Então, eu sempre tinha uma resposta muito engessada, uma resposta muito universal ao que eu acreditava, mas que eu nunca tinha vivenciado. Então, era algo que eu acreditava que seria possível. Eu sempre comentava, olha, eu nunca passei por isso, mas eu acho que é assim, assim, assim. Então eu tinha meio que uma ideia na minha cabeça e eu tentava acreditar naquilo. Mas assim, tudo acontece no tempo certo, tudo tem o encaminhamento para isso, né? No meu último estágio, do meu último semestre na faculdade, eu passei por 3 perdas no estágio. Assim, gente, foi uma situação muito difícil. De início ela era um pouco assustadora, um pouco não, muito assustadora, porque você pensa assim, meu Deus, é porque você realmente cria um apego. Eu não sei todo mundo, certo? Porque eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que me apego muito fácil às outras pessoas, principalmente se eu tiver um convívio diário, assim, que eu me dê bem com essa pessoa de cara. Eu vou querer sempre o bem dessa pessoa, vou querer estar perto dela, vou querer estar, tipo, sabe, fazer o melhor pra ela. E no caso de paciente, a gente tem um contato direto. E o pior é quando você faz esse tipo de contato no hospital, porque você sabe se a pessoa tá no hospital é porque ela não tá com a saúde perfeita. Então, a iminência de acontecer algo pior é muito maior. Então, você já tem que ter mais ou menos essa ideia de que algo pior pode acontecer. E assim, agora nesse semestre, a gente teve um estágio no hospital que ele é referência. Então, ele tem diversos níveis de pacientes. Então, a nossa preceptora foi, a gente chegou no posto, logo assim, primeiros dias de estágio. Nos primeiros mesmo, a gente ficou na ala de alojamento conjunto, né, que era mãe e bebê. Só que depois a gente foi pro posto 5 e lá a gente ficou até o final. Então, no primeiro dia no posto 5, a preceptora chegou no posto, pediu a relação dos pacientes que tinham, o que é que tinha pra fazer e tudo mais. E tinha o curativo numa paciente que tava bem debilitada, ela tava com chikungunya e que precisava fazer o curativo no pé, porque também ela era diabética e tava com necrose nos dedos, em todos os dedos do pé. Aí, tipo assim, pelo que a enfermeira passou, a gente achava que era só a pontinha do pé, porque ela deu assim, não, ela tá com um pouquinho de necrose e tal, tal, tal. Aí a gente, ok, vamos lá fazer. E nisso ficou pra quem? Pra mim. Então eu fiquei a responsável pelo curativo dela. E como ela tinha diversos curativos, ficou eu e minha outra amiga, a Sâmia. Beijo, Sâmia. Não sei se ela assiste meus vídeos, mas beijinho pra você. Ficou pra mim e pra ela. E aí a gente foi. Porque normalmente, gente, quando a gente tá no estágio, não sei se acontece com todo mundo, mas na maioria das vezes, quando é um paciente, principalmente nesse estágio que a gente fazia muito curativo, e o paciente tinha muito curativo, era dividido em dupla. Então, pra ir mais rápido, porque senão a gente passaria a manhã inteira num paciente só. Mas enfim. E aí a gente foi fazer o curativo dela. Gente, ela era uma paciente, assim, obesa, certo? Ela era muito alta, ela era o tamanho da maca. E ela não conseguia se mexer. A chikungunya simplesmente tinha acabado com ela. E o mais interessante é a forma de como ela chegou lá. Ela era uma paciente diabética, né? Então, assim, ela era... Outro detalhe, ela era funcionária do hospital, ela era técnica de enfermagem, diabética, porém ela não se cuidava. Tipo, ela nunca tomou uma medicação, ela nunca nem verificou a glicemia. Tipo, ela sabia que tinha, mas no dia a dia dela, ela não verificava. Então, ela comia de tudo, era assim, sabe, bem desleixada mesmo quanto à patologia que ela tinha. Não sei exatamente como foi, mas ela passou mal e foi pra UPA. E na UPA ela teve uma parada que conseguiram voltar ela lá mesmo e ela conseguiu um leito de UTI nesse hospital que eu estagiei. Então foi aí onde ela deu entrada no hospital que eu tava e na UTI os dedos do pé dela necrosaram. E aí ela já tinha saído da UTI, tava no posto porque ela ia passar por uma operação para retirada dos dedos. Sendo que, gente, pelo que tinha passado pra gente, eu achava que era só a pontinha do pé, a pontinha do dedo, ali a unha, mas, gente, sério. Ela tava começando a usar um tipo de curativo, que eu não sei se vocês conhecem, mas é assim, você pega a gaze acolchoada é como se fosse uma gaze com algodãozinho, sabe? Ela é bem fofinha. E você enrola no pé da paciente e coloca atadura
pra ela, tipo, evitar ficar fofinho e não ficar encostando no colchão, encostando na grade da cama, pra não ficar fazendo outras feridas, né? Porque ela já tava com o dedo, né, bem ruim. E aí eu fui tirar, né, minha gente, o curativo. Gente, na hora que eu tirei, que eu vi, eu fiquei em pânico, assim, pânico interno, claro, porque você nunca deve demonstrar pânico. Mas eu fiquei muito nervosa. Assim, meu Deus, porque eu nunca tinha visto, né, minha gente, assim, obviamente já tinha visto em livros, enfim, mas pessoalmente não. E gente, era o dedo todinho preto, todos os dedos. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, Senhor? Eu fiquei assim, ai, pego, não pego. E não tinha cheiro de nada, mas interessante foi isso, graças a Jesus Cristo, não fede, então não tava fedendo. Não que não fede, tem uns que fede, mas o dela não tava fedendo. Amém, aleluia. E aí fui lá fazer o curativo, né, que era só mesmo higienização do pé e botar aquela gase de novo. E aí ela tinha uma na sacral, a gente também fez o curativo dela. E o que mais chocou, gente, é que ela tinha chikungunya e ela não conseguia se mexer. Você pegava na mão dela, ela já começava a chorar de dor. O pé, pra fazer esse curativo, uma outra pessoa tinha que estar segurando a perna dela, porque ela não conseguia levantar. E era segurando assim, a essa distância da cama, porque se levantasse muito, ela já começava a chorar de dor. Então assim, a chikungunya tomou conta dela de uma forma. E assim, chikungunya, vocês sabem, né? A gente tá atacando todo mundo. Acho que em casa, 10 pessoas, a cada 10 pessoas, 8, 7 tem chikungunya. Tá sendo assim uma loucura mesmo. E aí a gente ficou nesse cuidado sempre dela. Era o tipo de paciente que a gente se apegou mesmo, porque era um caso delicado, era um caso diferente. E a gente sempre chegava, ia lá no quadro, olhava se o nome dela tava lá, se ela tinha... Ah, e outra coisa, ela teve uma infecção, então ela foi pro isolamento e a gente ficou fazendo o curativo dela no isolamento. E então foi uma paciente que realmente a gente acompanhou, que a gente viu a evolução. Ela chegou a ter quase alta 2 vezes. A primeira vez foi porque ela teve febre, tipo assim, ela ia tomar alta, receber alta no dia seguinte, hoje ela teve febre, entendeu? Aí não deram alta pra ela. E na outra vez foi diarreia. Ela teve diarreia e aí a médica preferiu não dar alta, esperar mais um pouquinho ela ficar boa. E nisso ela, infelizmente, teve uma parada, foi pra UTI e morreu. E assim, gente... Na hora que eu fiquei sabendo que ela tinha falecido, eu fiquei muito chocada. Primeiro porque eu não esperava, sinceramente, assim, Deus sabe. Eu não esperava, eu tinha muita fé. E outra coisa, ela era uma paciente que tinha condição. Então, assim, teve uma vez que eu tava fazendo o curativo dela e a médica tava lá. E aí... Ela pegou e contou pra médica que ela tinha parente que era fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiro. Então assim, em casa ela teria um aporte bom, assim como ela estava tendo no hospital. Então ela queria muito ir pra casa, ela queria ficar perto da mãe dela. A mãe dela era idosa, então a mãe dela nunca poderia estar com ela como acompanhante, porque ela tomava banho na cama, ela usava fralda. Então um idoso não tem como estar acompanhando dessa forma. E aí ela queria muito ir pra casa. E nesse dia que ela tava tendo essa conversa, eu tava lá, então eu ouvi ela falando e eu fiquei assim, sabe, muito triste. E uma vez a gente tava lá e a médica também... A médica sempre aproveitava a hora que a gente tava, porque era a hora que a gente fazia a troca de curativo, tudo. Então era a hora da médica ver como é que tava a ferida, como é que tava a infecção, a cicatrização e tudo mais. E aí ela sempre conversava com a médica nesses momentos. E teve uma vez que a médica perguntou onde é que doía, porque a gente tava fazendo curativo, ela tava meio que querendo chorar. E ela olhou assim pra cima e falava assim, tudo. Gente, eu lembro demais, assim, a carinha dela falando, tudo. Onde é que dói? P, porque eu não vou dizer o nome dela, mas começa com P. Aí a médica perguntava, onde é que tá doendo, P? Aí ela, tudo. Aí eu fiquei, gente, naquela hora meu coração ficou assim, ó. Virou uma azeitona, mas, gente, sério, eu fiquei muito triste, porque eu fiquei, sabe assim, sem saber o que fazer pra melhorar aquela situação que ela tava. E ela chegou a falecer. Eu soube, assim, um choque, como eu falei, eu tinha realmente essa esperança dela conseguir ir pra casa, dela ter uma recuperação. A gente sabia que ter uma vida normal ela não teria, assim, 100%, né? Mas, outra coisa, ela chegou a fazer a cirurgia, tá, gente, pra amputação dos dedos. Mas, assim, não foi bem como a gente planejou, assim, o que a gente pensa normalmente não acontece, né? Assim, todos os planos de Deus são perfeitos e se Ele quis isso, que assim seja, mas eu fiquei muito triste de verdade. Gente, outra coisa, eu sou muito chorona, sabe? Eu sou muito chorona mesmo. Quando eu soube que a P tinha falecido, eu fiquei, sabe assim, eu chorei. E pra fazer esse vídeo hoje, eu me preparei muito, porque eu não queria fazer um vídeo chorando assim, sabe? Eu não sei, eu não gosto de chorar na frente dos outros. Eu tenho realmente esse bloqueio, que eu não gosto de quando eu tô chorando, porque realmente o negócio tá muito sério. Mas eu tô até um pouco trêmula, assim, de fazer esse vídeo. Minha voz vai estar meio... mas vocês me perdoem por isso.
Mas assim, eu queria fazer pra compartilhar essas experiências que não são boas. Obviamente eu não queria ter passado por nada disso. Mas eu acho que são importantes. Vocês saberem que existem, saber como lidar. Nunca eu saiba ensinar 100% como lidar, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. E que vocês consigam refletir, né, em cima de tudo isso que eu vivi. E vamos lá continuar. A segunda paciente, gente, foi uma que eu até citei no meu vídeo de relato de um dia de estágio. Se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui no card. Que ela era uma paciente que eu particularmente não tive contato direto. Eu não cuidei dela, eu tive acho que só umas 2, 3 vezes com ela, assim, pessoalmente pra vê-la. E uma delas foi no dia que eu tava fazendo o curativo, que tava muito fétido, que eu até citei, que foi um dia que eu, meu Deus do céu, pedi arrego a Deus. E ela tava com um caso, assim, muito sério, de necrose. Gente, de verdade, se eu falar aqui como ela tava, vocês nunca vão conseguir imaginar 10% da situação. Ela tinha ferida e só o corpo inteiro. Sabe, assim, era muito sério o caso dela, muito mesmo. Ela tava toda comida de KPC, gente. Ela não tinha mais pra onde ir, assim. A morte era um caso certo pra ela, sabe? A família já tava acostumada, não, tava tentando se acostumar com a ideia. Os médicos já tinham desenganado, ela tava só mesmo ali esperando. Precisei passar por isso pra ver, sabe, a gravidade que as coisas podem tomar. Porque lá no hospital a gente fazia curativo direto de lesão por pressão, seja na sacra, seja no calcânio, seja na cabeça, seja, sei lá, tudo que é canto. Mas naquela gravidade, gente, eu nunca tinha visto nem em livro. De verdade, eu tô assim, sendo mais sincera pra vocês. Eu nunca tinha visto nem em Google, sabe? Se eu pudesse, eu tinha tirado uma foto daquele dia, porque eu queria guardar pra mim, sabe? Eu tenho na minha memória, mas eu acho que algum dia eu vou esquecer. Mas eu não queria perder, sabe, aquela memória, porque eu acho que aquilo ali é uma forma de estudo absurda, porque agora eu sei o que esperar, sabe? É estranho dizer isso, mas é uma verdade. A gente sempre que chegava no hospital ia lá no quadro, porque todo posto de enfermagem, não sei se vocês já viram, né, gente? Tem uma lousa gigante, pelo menos essa do hospital era teto ao chão, sabe? Essa era enorme. Com vários espaços onde você coloca o leito do paciente, o nome do paciente, o diagnóstico dele, se vai fazer algum exame, se vai fazer alguma coisa também coloca lá. Enfim, é um controle ali que todo mundo passa e consegue ver. Fiquei lá e o nome dela não tava no quadro, e aí eu fui perguntar pra uma técnica que tava lá, e ela pegou e falou assim: ah, dona fulana faleceu. Isso na outra segunda-feira, né, que eu perguntei. Ah, dona fulana faleceu. A bichinha já tava bem sério, tudo, ela teve uma parada e não voltou e tal. Foi uma coisa que eu fiquei triste, mas eu não fiquei tão abalada, porque eu acho que como eu não tive esse contato, esse tempo de pegar, sabe, não me abalei tanto. Mas eu fiquei triste porque era algo já esperado, sabe, gente? Quando a gente olha e já fica esperando, e quando você pensa que a morte é a única solução para aquele problema, você, me dá uma angústia, uma coisa ruim que eu não sei explicar, gente, de verdade. E por último, gente, é o caso mais recente, é o caso mais difícil, que assim, gente, olha, o caso da Ellie, que eu até postei lá no Instagram, se você não segue ainda, é o Jolis Canal Underline, eu postei um textinho lá, uma coisa assim bem simples, porque eu precisava homenagear, assim como eu homenageei a P, eu queria homenagear a Ellie também, porque a Ellie, ela foi muito importante durante esse estágio, muito mesmo. Eu lembro demais, gente, eu vou contar a história, porque com ela eu tenho uma história pra contar, sabe? Assim como eu tenho um KP, eu acho que com ela eu também tenho. E foi um dia que a gente tava na enfermaria, tranquilamente, trabalhando, tal, quando chegou a notícia de que tinha vindo uma paciente da UTI. E aí, normalmente, paciente que vem da UTI, a gente quer conhecer, quer saber por que tava lá e tudo mais. E aí a professora falou assim, vamos lá conhecer quem foi que veio da UTI agora e tal. A gente pegou e foi. Na hora que a gente entrou no quarto pra ver, né, essa paciente que tinha vindo da UTI, era uma mulher jovem, assim, a primeira impressão que eu tenho demais essa memória em mim. Era uma mulher jovem, loira, de cabelos com luzes, assim, você já viu que ela era uma mulher vaidosa, com luzes, tracostomizada, o que já era uma coisa diferente para aquela realidade que a gente estava vivendo, e com dano cerebral, porque ela era completamente vegetativa. Os olhos mexiam, assim, mas de movimento mesmo ela não tinha, ela não falava, ela não mexia perna, nem braço, nem mão, nem pé, nada, do jeito que ela tava, ela ficava.
E o acompanhante fez um comentário que depois eu fiquei muito reflexiva e antes de ontem, ou foi antes de ontem, coisa assim, eu tava vendo uma matéria Gente, qual era o jornal que eu tava vendo? Não sei se era na Globo. Não foi na TV, foi no Instagram. Eu vi uma foto da Eliana com o rosto assim no sol e ela falando que ela era o mais que ela era o que ela mais precisava, que ela tava dando valor para as coisas mais simples. E isso eu lembrei, na hora que eu vi essa foto, eu lembrei do momento que aconteceu com essa paciente, que assim que ela entrou no quarto, o irmão dela já abriu a porta para ela ver a luz do sol, porque como ela tava na UTI, lá não dava para ver o sol, as nuvens, o movimento. Então ele abriu a porta para ela olhar. O paciente, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, engraçada, modo de dizer, né? Que se realmente existir vidas passadas, eu acho que a gente se conheceu na vida passada. Porque na hora que eu entrei no quarto, que eu tive essa primeira impressão dela de uma mulher jovem, tudo, eu senti uma coisa como se ela fosse uma pessoa da minha família, como se a gente se conhecesse. E eu sempre tive isso comigo, como se a gente se conhecesse. Ficava pensando, nossa, de onde que eu posso conhecer a Ellie? De onde que eu posso? E eu ficava pensando, gente, eu conheço ela, mas eu não conheço ninguém parecido com ela, porque podia ser, sei lá, nossa, ela parece fulana, eu tô associando, mas ela não parecia ninguém do meu ciclo. E eu tinha uma certeza, assim, de que eu conhecia ela, de que eu tinha vivido com ela, que eu tinha, sei lá, sabe? Era uma coisa muito, muito, muito diferente, que eu nunca tinha sentido com outras pessoas, ali naquele hospital. E aí, por isso, eu me prontifiquei a estar cuidando dela em todos os dias que eu estivesse por lá. Então, todos os dias que tinha que fazer curativo dela, quem fazia era eu. Ela era uma paciente muito debilitada, tinha vezes que ela tinha infecção, então ela teve que ficar num isolamento. E eu ia pro isolamento fazer o curativo dela. Então, assim, eu nunca tive, sabe, assim, empecilhos pra cuidar dela. Mas acho que as únicas vezes que eu não cuidei dela foram, sei lá, juntando esse tempo todo, ela passou acho que uns 3 meses no hospital, 3, 4 meses. E eu acho que das vezes que eu estava lá, eu só não cuidei dela umas 5 vezes, vamos supor. Porque era vezes que outra turma de faculdade já estava lá e tinha pego ela como paciente. Outra vez que a gente chegava e a enfermeira já tinha feito. Então, assim, era muito meu, sabe? Assim, sempre que eu chegava eu queria fazer o curativo dela. Eu tenho evoluções escritas dela no meu caderno. Então, assim, foi realmente uma paciente que fez uma diferença na minha vida. E quanto a isso de eu conhecê-la, eu cheguei uma vez pro irmão dela e perguntei, nossa, de onde que vocês são? Porque ele tinha um sotaque, não tinha um sotaque, mas ele falava um pouco diferente. E ele falou assim, ah, a gente é de Trairi, a gente mora em Trairi. Trairi, Flecheiras ali, quem acho que vocês nunca devem ter ouvido falar de Trairi, mas a praia de Flecheiras eu acho que sim. É tudo ali. E Flecheiras. E Flecheiras não é tão perto assim de Fortaleza, não é cidade vizinha assim, grudadinho. Então, ela não vivia aqui, ela não andava por aqui, ela vinha assim, sei lá, uma vez na vida, se fosse. Então não era. Eu também nunca fui a Trairi, então realmente conhecê-la nesta vida eu não a conheci. Mas eu tenho comigo esse sentimento de que eu a conheci em uma outra vida, se existir. Mas com ela, gente, era uma história muito diferente, eu não sei. Teve um dia que eu cheguei e comecei a conversar com o irmão dela enquanto a gente fazia o curativo. O irmão dela é outra pessoa que, meu Deus do céu, era um anjo assim na vida dela, de verdade. Tudo ele fazia por ela, tudo. Ela tava precisando de uma GTT, que é uma sonda de alimentação, e ele tava movendo céus e terras atrás porque o sistema público não tinha encanto nenhum. Ele já tava procurando pra comprar, que é uma sonda que não é tão barata, mas ele tava procurando pra comprar, ele queria, ele ligava pra todo mundo que ele conhecia pra procurar uma GTT pra poder fazer a cirurgia dela, até que ele encontrou. Então, assim, ele era uma pessoa de garra, ele não deixava faltar nada, ela sempre teve as melhores pomadas, os melhores cremes. Gente, Cavilon, pra quem é da área e conhece Cavilon, ela tinha estoque, porque ele não deixava faltar. Ela, de hidratante, tinha, assim, um outro estoque, porque ela, toda hora que a gente chegava lá, ela estava extremamente perfumada e extremamente hidratada. Você nunca pôde chegar pra ela, olhar e dizer, não, essa perna aqui tá um pouquinho ressecada, esse braço tá um pouquinho ressecado. Nunca, nunca, nunca. Ela era extremamente hidratada. Toda vida que a gente chegava lá, ele tava passando hidratante nela, tava passando óleo de girassol, tava passando Cavilon nas costas dela. Então, assim, sempre, 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 sempre. Em todo esse momento que ela passou no hospital,
ela teve uma lesão por pressão na sacra, que era tipo assim, desse tamanho, era minúscula, mas ele fazia de tudo ele comprava as melhores pomadas, os melhores, o médico passava a pomada no outro dia, ela já tinha a pomada, olha, se duvidar no outro dia, na noite já tinha a pomada lá pra estar usando. Então assim, tudo que ele podia fazer por ela, ele fazia, e todo mundo no hospital reconhecia isso. Falava, nossa, o irmão dela cuida muito bem dela, nosso irmão dela é um anjo, nosso irmão dela faz de tudo por ela. E realmente isso acontecia. Então, assim, quando tem uma pessoa dessa assim ao seu lado, tentando dar o seu melhor, a gente sempre espera que o melhor venha. E não veio, sabe? Ou veio, né? Porque estar junto de Deus é o que a gente quer sempre. Mas aí a gente ficou com ela e uma vez eu tava conversando com o irmão dela e eu perguntei o que ela fazia, né? E aí ele disse que eles eram donos, eles os irmãos, né? Eram donos de uma escola e que ela era professora infantil. E naquela hora eu olhei pra aquela mulher e eu fiquei vendo, meu Deus, como que pode, sabe, isso acontecer? E aí eu peguei e entrei no Facebook, coloquei o nome dela lá, porque eu queria conhecer a pessoa por trás daquilo, por trás daquela imagem na cama. E aí me deparei, gente, com uma pessoa que, meu Deus, sério, se eu pudesse eu colocaria uma foto dela aqui, porque eu nunca vi um sorriso tão sincero e um olho tão cheio de vida, assim, um olho com a luz, uma coisa assim absurda, que você olhava pra aquela foto e você olhava pra sua memória dela na maca e você dizia que não era a mesma pessoa, porque aquele corpo na cama era um corpo sem vida, era um corpo entregue, era um corpo, sabe, com um dano cerebral tão alto que não tinha mais ela lá dentro, sabe, assim. Obviamente existia o espírito dela, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. E eu fui olhar as fotos e só fotos, assim, alegre, com um sorriso daqui e aqui. Ela era noiva. Tem foto dela com as crianças que ela dava aula, tem foto dela no São João não, gente, desculpa, no Carnaval. Tem foto dela com os primos, tem uma foto que é um monte de gente que ela cita que são os primos. Então, assim, ela era uma pessoa que curtia a vida, ela era uma pessoa que era feliz, era uma pessoa que era alta astral. Não tem uma foto dela que ela não tá sorrindo, não tem uma foto dela que não tenha comentários de amor, de pessoas declarando esse amor a ela. Então, assim, você vê e você olha as duas situações e você fala, como que pode acontecer uma coisa dessa, sabe? Como que Deus permitiu isso acontecer? E eu tive esse questionamento na hora. Eu sei que a gente não deve questionar os dizeres de Deus, os quereres de Deus. Mas naquele momento eu, como humana, que posso errar, né? Porque o ser humano, ele é passível de erro, ele é passível de cometer essas injustiças, porque isso é uma injustiça, você tá querendo questionar um querer de Deus que sabe tudo, né? Eu me questionei. E aí, na mesma hora, gente, eu recebi no meu coração, porque quando a gente pede algo a Deus, a gente conversa com Deus, a gente tem essa ligação muito próxima, que a gente cria, Deus, ele consegue mandar, é como o vídeo que eu contei, a história do assalto. Que, às vezes, Deus nos mostra os caminhos, a gente seguir, o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, de uma forma que talvez você não entenda, mas depois que acontecer, você para e você fala, nossa, mas Deus me avisou por aquela maneira. Eu tenho isso de receber as respostas no meu coração, sabe? Assim, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça, eu creio que seja um pensamento de Deus. E foi muito engraçado, porque eu tava nisso de questionamento, de querer saber o porquê que isso aconteceu, gente. Como uma pessoa que tinha tanto pra dar pra sociedade, tanto bem ela poderia fazer, poderia estar numa situação daquela. E aí Deus me mandou na mesma hora que os planos de Deus não são perfeitos aos olhos dos homens. Que às vezes a gente olha aquela situação e acha que tá errado, acha que não deveria ser daquele jeito e tudo, mas será que aquilo realmente não é como deveria estar sendo? Será que ela não já tinha feito tudo que ela tinha pra fazer na vida? Como, por exemplo, a gente escuta muita história de fulano não ia pra tal canto, mas acabou indo e foi só pra morrer. Um caso que eu soube um dia desse, gente, um menino, acho que saiu até na mídia nacional, de uma casa de praia, que um bandido lá, sei lá, alugou pra comemorar a soltura de outro, uma coisa assim, gente, eu não sei muito bem, porque eu nem me intero muito desses assuntos.
E eu fiquei sabendo que um conhecido tinha ido pra essa festa porque um amigo tinha chamado. Um amigo ficou sabendo na festa, e essas festas normalmente são abertas, né? Você só paga um valor e entra. E aí o amigo ligou pra ele, vai ter uma festa em tal canto, tal. Vamos, aí ele, beleza, vamos. Aí ele ficou de ir. Quando foi no dia, ele não tava com dinheiro pra pagar o Uber, ele falou pro amigo dele, olha, não vai dar pra eu ir, porque eu tô sem dinheiro, tal. Aí o amigo dele disse, não, besteira, cara, eu te mando um Uber, depois a gente acerta. E aí ele pegou, chamou outro amigo pra ele no escozinho de Uber, e foram os dois, pra eles não tinham nada a ver, eles não conheciam nem o dono, gente, assim, da festa, nada. Eles só iam porque tinha festa, tinha bebida, e eles iam pra curtir. Chegando lá, vamos supor, eles chegaram lá 9 horas. 11 horas entrou um carro com tudo na casa, derrubando portão, tudo, e saiu metralhando todo mundo. E os dois, que não tinha nada a ver com isso, iam só pra curtir, morreram. Então é aquela coisa, você tava no lugar errado, na hora errada, e tudo mais. Quem sabe se essa não foi a forma que Deus encontrou de ser o seu dia, tipo, chegou sua hora, entendeu? Porque às vezes a gente vê uma situação dessa e se pergunta por quê, mas será que realmente ela não tinha que passar por isso pra mostrar pros irmãos? Outra coisa, gente, que eu achei que foi uma reflexão que eu tive, isso veio a partir de uma coisa familiar, assim, uma coisa minha mesmo, que depois eu posso contar pra vocês. Às vezes a gente é tão apegado a uma pessoa que se ela morrer do nada, a gente não vai conseguir aceitar, a gente vai ficar numa eterno questionamento, querendo saber por que aquilo aconteceu, o fulano era tão jovem, foi algo tão inesperado. E às vezes, pra não deixar essa lacuna na vida das pessoas, Deus faz essas coisas, para que as pessoas comecem a se acostumar não com a perda, mas com a ausência dessa pessoa. Para meio que não acostumar, gente, acostumar não é a palavra certa, mas para as pessoas meio que entenderem que talvez a morte seja um caminho, talvez a morte esteja próximo, meio que fazer o caminho, preparar o terreno para quando o pior acontecer, as pessoas já estiverem com o coração mais preparado, sabe? Aí chegou o dia de dar adeus, né? Meu estágio ia acabar numa terça e a minha equipe resolveu terminar na quarta-feira anterior. Eu não queria. Aí eu peguei e falei com a professora, a minha equipe quer terminar, mas eu não quero terminar, eu quero continuar. Por ela, por causa dela. E aí a minha equipe terminou e ficou tudo acertado com a professora de que eu iria continuar com a outra equipe, que iria terminar na sexta-feira da semana seguinte. Só que assim, gente, a professora ela não tava muito aí pra que eu fosse. Então acabou que eu não consegui voltar. E resolveu não ir mais na quarta. E quando foi na quinta-feira, a gente foi pra assinar os documentos, né? Porque a gente iria assinar só na outra semana, então a professora na quarta-feira não tava com eles. E aí no dia seguinte a gente não iria estagiar, era só mesmo pra assinar os papéis e tal. E a gente pegou e foi, eu assinei os meus papéis. E quando a gente terminou, eu falei assim, ai, Angélica, vamos subir pra ver como é que tá a Ellie, né? Porque ela tava no isolamento, tudo, a gente queria saber como é que ela tava. E aí a gente pegou e ficou olhando, a porta tava fechada, obviamente. E do lado do isolamento tem uma salinha que é onde fica os materiais, né? Os materiais extras que não ficam dentro do posto. E essa salinha tava com a porta aberta e dessa sala pro isolamento tem uma janela, que é justamente para os enfermeiros ficarem olhando, sem precisar entrar, porque para entrar tem que colocar toda a paramentação, né, tudo. Então eles ficam olhando da janelinha lá, como é que tá o andar das carruagens. E aí essa porta tava aberta e a gente olhou. Gente, no que a gente olhou, sério, eu e a Angélica, a gente teve a mesma reação. Eu não acreditava no que eu tava vendo. Ela tava muito, muito inchada, gente. Sério, muito inchada. O olho dela era... A gente nem chegou perto. A gente tava assim no meio do corredor e olhou. Ela tava muito inchada. Que eu olhei assim, Angélica, tu tem certeza que é a Ellie? E a gente olhou lá na luzinha, né? E tinha realmente o nome dela, então era ela. Mas não parecia com ela, tipo, de jeito nenhum. Na hora que eu abri o Facebook, tipo assim, eu digitei o nome dela na pesquisa. Embaixo do nome dela, porque apareceu o perfil dela, embaixo já começou a aparecer um monte de foto. E eu, um monte de foto, vou ver. Quando eu olho, gente, era só foto com mensagem de descanso em paz. E com a Angélica, amiga, tu não sabe, a Ellie faleceu. E eu comecei a chorar desesperada na frente do computador. Eu não tinha notícias, eu não tinha nada, eu me senti perdida, eu me senti enganada, porque ela morreu bem no período que eu iria estar em estágio ainda, se a professora tivesse deixado. Então, assim, nossa, eu fiquei muito, muito, assim, triste, reprimida.
não sei, foi um misto de sentimentos. Foram experiências muito pesadas, muito difíceis, que eu tive que passar, eu tive que vencer. E, sinceramente, eu espero não passar novamente, mas a gente sabe que quando trabalha na área da saúde, principalmente nós enfermeiros, a gente sabe que isso é mais frequente do que a gente imagina. Então, é complicado, mas a gente tem que fazer de tudo pra tentar não se afetar com isso, porque se a gente for pensar que a cada paciente que a gente perder, a gente vai ficar mal, a gente vai ficar entrando em depressão, a gente não consegue vivenciar a nossa profissão, não consegue fazer por onde, não vai conseguir ajudar todo mundo, porque vai ter sempre aquele medo te puxando pra trás. É isso, gente. Eu acho que esse vídeo já ficou enorme. Eu quero pedir desculpas por isso, mas eu precisava compartilhar com vocês essas experiências, essas vivências, né, que eu costumo chamar aqui. Porque, assim como eu convivi com isso tudo, eu acho que vocês também podem passar por isso. E quando a experiência já é conhecida, tudo é um pouco mais diferente, assim, a gente já sabe o que esperar, a gente já sabe como lidar, como ver a realidade. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui no vídeo. Me desculpem mesmo por ele ter ficado longo, mas eu queria fazer essa sessão de desabafo, essa sessão conversa com vocês. Então é isso. Um beijo e até os próximos vídeos.